Ora, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado. E as imagens que estão a ver agora são algumas das imagens que fotografei ao longo destes vários anos em que tenho tido a oportunidade de viajar e de aproveitar para testar várias câmaras e drones. E embora tenha aproveitado cada viagem para levar comigo máquinas e lentes diferentes que conseguissem tirar maior proveito dos cenários que encontrava e das viagens que fazia, a verdade é que após uma seleção das minhas imagens preferidas, acabei por me aperceber que a maioria desses vídeos e dessas fotografias foi registada com um iPhone e que na verdade são também as imagens que tiveram maior engagement nas minhas redes sociais. E com isto, claro, uma das perguntas que mais me fazem em relação à fotografia é: quais é que são os melhores settings do iPhone para alcançar os melhores resultados? E por isso mesmo, neste vídeo, trago-vos precisamente as definições de câmara que mais diferença fizeram na minha qualidade de fotografia e vídeo e que vos vão ajudar a extrair a melhor qualidade de imagem possível diretamente do iPhone. Além disso, passo-vos aqui também dois segredos que têm obrigatoriamente que conhecer para conseguirem apresentar conteúdo de grande qualidade em qualquer plataforma e em particular, especialmente aqui também no Instagram. O iPhone que vamos usar aqui hoje é precisamente o iPhone 15 Pro, que até à data, pelo menos deste vídeo, foi o mais recente iPhone a ser lançado pela Apple, mas na verdade a maioria das fotografias e vídeos foram registados com iPhones mais antigos, desde o iPhone 12 Pro Max até o iPhone 14 Pro. E para começar com a mais simples, menos técnica e aplicável a qualquer iPhone ou a qualquer câmera, na verdade, estamos a falar da limpeza das lentes. O iPhone acaba por estar sempre nas nossas mãos e inevitavelmente há uma probabilidade muito maior de sujar as lentes com as mãos sem que nos apercebamos disso. E pode parecer lógico ou até irrelevante, mas uma simples dedada numa lente é suficiente para diminuir a entrada de luz drasticamente, pode desfocar a imagem, dificultar o trabalho do foco automático, diminuir a nitidez e, dependendo da incidência da luz, pode resultar numa imagem turva, com menos saturação e com reflexos de luz onde não é suposto. Devo dizer que já por várias vezes em iPhones de amigos meus que se queixavam da qualidade de imagem do iPhone, depois de uma simples limpeza, a qualidade de imagem mudou drasticamente da noite para o dia. E não estou a exagerar. Posto isto, passando ao que mais interessa já no software do iPhone, a primeira coisa que recomendo é irmos aqui então aos settings e depois a câmera. Aquilo que eu procuro, o meu foco, é sempre extrair a melhor qualidade de imagem possível do iPhone. Mas aqui essa gestão terá que ser feita por vocês, isto porque tanto no vídeo como na fotografia existe um compromisso associado à qualidade de imagem. E sim, claro, estamos a falar da quantidade de armazenamento que vai ser utilizada e que pode variar aqui em função da qualidade escolhida. Portanto, a lógica é quanto mais qualidade, mais armazenamento necessário. Portanto, considerando isto, a primeira escolha aqui a fazer para mim, começando no vídeo, é definir a gravação a 4K 24 frames. É um standard e assim mantenho uma coerência entre todas as câmaras que possa estar a usar, além de que eu gosto do arrastamento natural, digamos assim, gerado pelos 24 frames. Mas mesmo assim recomendo aqui testarem o 4K a 30 frames ou até mesmo 4K a 60 frames. Em filmagens como esta em que estamos a gravar ou até principalmente em cenários com maior movimentação, vai fazer a diferença para terem maior definição, detalhe e fluidez nas imagens. Aqui mais abaixo, se eventualmente o vosso workflow não for inteiramente gravado em HDR, recomendo então desligarem aqui o HDR, isto por um motivo muito simples. Passam a utilizar o SDR, que simplifica e facilita muito toda a edição, e isto, claro, no caso de pretenderem integrar outras fotografias ou vídeos num vídeo final. Aqui também é uma questão pessoal de gosto, digamos assim, e apesar de tecnicamente o HDR, na minha opinião, ser muito superior a todos os níveis em relação ao SDR, há quem prefira a suavidade e naturalidade conseguidas em filmagens do SDR. O que acontece é que o HDR aqui proporciona de facto uma dinâmica maior entre partes mais escuras e mais claras de uma imagem, o que faz com que a imagem seja mais rica, tenha mais brilho, cores mais presentes e basicamente um contraste geral muito maior. Por outro lado, o SDR é um standard na dinâmica de luz e que por enquanto é ainda utilizado na maior parte das situações, inclusive também no cinema. A título de comparação, numa escala de 0 a 20, o SDR representa 6 níveis de luz, enquanto no HDR representa até 17 níveis de luz. O que quer dizer, por exemplo, que em zonas de imagem mais escuras, em sombras, por exemplo, vão conseguir ver mais detalhes. Em SDR conseguem ter na mesma uma boa qualidade de imagem e contraste muito bom e, como disse, coerente com a maior parte do conteúdo disponível, o que torna toda a composição e edição do vosso vídeo muito mais simples. Caso queiram gravar stories, reels, shorts, etc., ou mesmo vídeos inteiros aqui para o YouTube e não pretendam misturar as vossas imagens em HDR com outras
que não estejam em HDR, então aí recomendo vivamente tirarem partido do HDR, isto claro, se gostarem do efeito HDR. Aqui muito importante também na estabilização do Action Mode. Opto sempre aqui por ligar o modo Low Light, vamos lhe chamar assim, que basicamente diminui a ação desta super estabilização do Action Mode, consoante a necessidade de luz em ambientes mais escuros. Ou seja, quanto mais escuro, menos estabilização do Action Mode irá ser usada para beneficiar precisamente a imagem em termos de iluminação. Voltando atrás, no Slow Motion, aqui, para mim, mais é melhor, por isso uso sempre 1080 a 240 frames por segundo para conseguir filmagens ainda mais lentas. Agora, em Cinematic, lá está. Sendo ainda por cima um standard no cinema, utilizo sempre também 4K a 24 frames. Ainda relacionado com o vídeo, mas aqui na secção do formato, podem ainda tirar proveito do ProRes caso tenham o novo iPhone 15 Pro. O ProRes, tal como é aqui o caso do ProRAW, que já vamos falar a seguir na fotografia, oferece mais qualidade, com vídeo a 10 bits de cor e uma possibilidade de edição e manipulação da imagem muito mais alargada. O ProRes tem, digamos que outra vantagem, que é o facto de ser um formato muito ágil para trabalhar na edição, mesmo em Macs mais antigos ou mesmo mais lentos. Não esquecer que é possível gravar ProRes a 1080 a 30 frames por segundo diretamente para o iPhone, mas para a resolução como 4K a 30 frames, 4K a 60 frames ou mesmo 1080 a 60 frames, já é necessário um disco externo para gravar diretamente para o disco. Não é um formato que seja para utilizar no dia-a-dia, mas é um formato que recomendo sem dúvida para quem quer fazer uma produção mais elaborada e com melhor qualidade. Para o dia-a-dia eu acho que o melhor é mesmo manter o ProRes desligado na câmara e usar, digamos que o modo standard, seja HDR ou SDR, como falámos ainda agora, que mesmo assim oferece uma qualidade impressionante. Aqui no formato aproveitamos para ativar ainda o ProRAW. O ProRAW basicamente abre aqui portas a todo um universo de possibilidades de edição de imagem sem precedentes no iPhone. Permite fotografar a uma amplitude de 48 megapixels, ter maior controle da exposição, controle da cor, contraste e ainda oferece maior margem para redimensionar a imagem, cortando-a sem que isso represente necessariamente uma deterioração visível da qualidade de imagem. No entanto, se eventualmente não quiserem mudar muito a fotografia depois de a tirar, diria que se calhar não vale a pena estar a fotografar em ProRAW. O modo standard serve perfeitamente mesmo que queiram aplicar filtros, etc. É mais do que suficiente. E atenção, porque se o objetivo for fotografar em ambientes mais escuros, obviamente aqui dependendo da luminosidade, mas podem ter melhores resultados em fotografia a 24 MB do que em ProRAW a 48 MB. O preço a pagar é o espaço que este formato ocupa. Uma imagem que não seja em ProRAW e que ocupe cerca de 3 ou 4 MB, em ProRAW a mesma imagem iria ocupar cerca de 80 MB. Por isso, outra recomendação relativamente à utilização do ProRAW é terem sempre o ProRAW ligado aqui nas definições, mas desligado na câmara. Assim podem basicamente tirar as fotografias normais do dia-a-dia e ativar o ProRAW sempre que quiserem na própria aplicação da câmara. Além disso, se por algum motivo acharem que vão precisar de mais memória do que têm disponível no iPhone, então aconselho vivamente testarem as capacidades do iCloud. Todos os dispositivos Apple incluem iCloud com 5 GB de armazenamento grátis que podem utilizar para guardar desde fotografias, vídeos, notas, cópias de segurança automática, etc. E se quiserem eventualmente fazer upgrade desse armazenamento, têm vários planos com custos mensais, sendo o mais barato, digamos que custa cerca de 99 cêntimos, 1 euro, por mês, que vos oferece mais 50 GB. O iCloud funciona aqui de uma forma incrível porque não só vos oferece armazenamento, mas também segurança para a vossa informação. Mas para além disso, permite ter toda essa informação partilhada entre os vários dispositivos que tenham Apple. Além de que podem aceder ao iCloud através de qualquer browser, mesmo que não seja num dispositivo Apple. Agora, outra coisa muito importante é aqui o Preserve Settings. Portanto, se nós entrarmos aqui no Preserve Settings, especialmente aqui podem definir os parâmetros da câmara que querem que se mantenham inalterados, mesmo depois de fecharem a aplicação da câmara. As alterações que fazem destes settings na app da câmara serão restabelecidas para o standard ou default sempre que fecharem a aplicação ou sempre que fecharem a câmara. Por isso, aqui têm a oportunidade de selecionar os settings que querem que se mantenham tal e qual como deixaram da última vez que a utilizaram. Agora, voltando aqui mais abaixo, nos settings, em composição. Na composição eu recomendo
ativarem aqui a grid e o level, que pelo menos a mim ajudam-me muito a compor uma imagem e a evitar erros maiores que me obrigam depois a fazer ajustes na pós-produção. Tecnicamente e a nível criativo, tem-se revelado verdadeiros aliados para o enquadramento da imagem e existem várias técnicas bem estabelecidas que tiram proveito dessas mesmas guias, vamos chamar assim. E já agora, antes que me esqueça, e muito importante para quem utiliza a câmara de selfie, não esquecer que por definição a selfie inverte a fotografia que tiram, por isso recomendo ligarem a Mirror Front Camera para manterem a imagem tal e qual como a veem no ecrã. Originalmente o que vem pré-definido resulta numa fotografia de como se fosse outra pessoa a tirar a fotografia e por isso é que a inverte. Para quem já tem o novo iPhone 15 Pro, pode agora alternar na lente principal entre as lentes 24mm, 28mm e 35mm, que na fotografia, como bem sabem, são também amplamente utilizadas e oferecem diferentes possibilidades criativas. Aqui nas definições podem escolher precisamente qual delas querem que esteja selecionada por definição sempre que abrirem a vossa câmera. Eu mantenho a standard de 24mm, é o que me serve melhor, mas também recomendo experimentarem a 35mm. Outra coisa muito importante mesmo é terem especial atenção aqui ao controle de macro. E esta aqui tem uns truques, uns segredos, mas vamos já falar disso. Quer tenham interesse em macro ou não, essencialmente a macro é digamos que é uma característica presente nas câmaras desde o iPhone 13 Pro, que nos permite aproximar muito mais de um objeto ao ponto de conseguirmos ver detalhes que seriam impensáveis ver com qualquer outra lente. No entanto, tenho recebido aqui várias queixas pelo funcionamento da macro, por isso fica desde já aqui a solução, ou pelo menos o esclarecimento para esse problema, que não é bem um problema, mas já vão perceber o que é que se passa. As lentes presentes aqui no iPhone 15 Pro não são exceção e partilham algumas das características fundamentais da construção de uma lente tradicional. E neste caso também tem limite mínimo e limite máximo de focagem. Claro que aqui no iPhone temos a grande vantagem de termos várias lentes aqui integradas e por isso conseguimos, entre várias coisas, mudar rapidamente entre lentes sempre que necessário. No entanto, e apesar dessa transição ser muitas vezes feita com muita rapidez e suavidade, existe sempre uma interrupção na transição entre lentes e essa transição pode ser especialmente pronunciada na transição para a lente macro. E é precisamente nessa transição para a lente macro que parece estar o centro das queixas e pode criar aqui alguma confusão quando as pessoas estão a filmar ou a fotografar coisas com alguma proximidade. Isto porque pode acontecer uma transição ou várias sempre que há uma aproximação a um determinado objeto, que acontece precisamente quando ultrapassamos a capacidade de focagem de uma lente e o iPhone vê-se obrigado a transitar automaticamente para a macro, precisamente para conseguir manter o foco do objeto que está cada vez mais próximo. Aqui, ao ativarem o controle de macro, têm então acesso no canto inferior esquerdo a um símbolo que aparece sempre que a macro é ativada e nesse caso, se clicarem, podem desativar para voltar à lente normal. O que, como podem ver neste caso, não nos traz vantagem nenhuma porque a imagem vai ficar desfocada. Outra coisa que podem fazer é voltarem novamente aqui ao Preserve Settings e aqui ativam a Macro Control e aí sim o que acontece é que caso desliguem a macro da vossa aplicação da câmera, ela mantém-se sempre desligada e assim não vai transitar de forma automática para macro à medida que filmam ou fotografam, mesmo se aproximarem do objeto. Sempre que a câmera detectar que podia ser usada a macro, o símbolo aparece e podemos manualmente ativar ou não. Na minha opinião, sinceramente, esta é uma opção viável, no entanto, eu não vejo sentido em desligar uma função que basicamente, de uma forma relativamente automática, nos ajuda a manter determinado objeto focado. Por isso, recomendo, isso sim, a manter a macro automática e a aprender a funcionar devidamente com os limites das lentes. Isto porque se desligarem a transição automática, podem não se aperceber do quão desfocada está a imagem e podem, no fundo, acabar por obter um resultado mau. Se utilizarem aplicações como o Instagram ou outras, têm que considerar aqui dois aspectos fundamentais. Vamos lhe chamar dois segredos muito importantes ou os dois mandamentos das redes sociais no que diz respeito à criação de conteúdo. E primeiro, se o vosso objetivo for qualidade, não filmem nem fotografem diretamente através do Instagram, nem de outra aplicação qualquer, especialmente se forem redes sociais. Não vale a pena terem um iPhone que está recheado de qualidades técnicas e depois filmarem através de aplicações que não têm como tirar o melhor proveito possível das capacidades das vossas câmaras. Aliás, para terem uma noção, um vídeo filmado diretamente no Instagram, pelo menos para já, à data deste vídeo, é filmado a 720p e nem a 1080 chega. E também não consegue filmar HDR. Portanto, esse é um decréscimo de qualidade que vocês vão verificar no vídeo e que também é válido no caso da fotografia. A solução é basicamente vocês filmarem ou fotografarem diretamente na aplicação câmera do iPhone e depois fazerem upload desse conteúdo para as redes sociais ou antes
de fazerem upload, fazerem a edição em qualquer aplicação que vocês gostem de usar. Dependendo das aplicações, mas no caso do Instagram, a Apple fornece as APIs necessárias para que a aplicação consiga utilizar os recursos das câmaras, mas o Instagram de alguma forma não tem capacidade de as usar. Em segundo, e não menos importante, se querem fazer upload da melhor qualidade possível do vosso conteúdo, neste caso para o Instagram, têm que entrar no Instagram, depois vão ao canto superior direito e carregam nas 3 barras, depois vão a definições e privacidade e aqui vão a qualidade dos conteúdos. Para fazerem upload do vosso conteúdo com a melhor qualidade possível, têm que ativar esta função. Por definição, o Instagram tem isto inativo para não gastarem tantos dados na hora de fazer upload do conteúdo, o que faz todo o sentido. E não posso, claro, terminar este vídeo sem antes referir que uma das partes mais importantes, uma das peças mais importantes, está no tratamento de imagem, ou seja, na pós-produção, quer seja vídeo ou fotografia. No caso do vídeo, eu utilizo o Final Cut Pro e às vezes o CapCut para vídeos mais rápidos, na vertical, e na fotografia o mínimo obrigatório que eu costumo dizer é o Lightroom. Depois, de acordo com o nível de alterações que queira fazer numa imagem, posso precisar ou não de usar o Photoshop, Procreate, etc. Mas não vamos entrar aqui em grandes detalhes em relação a estes processos todos, era só para vos trazer aqui basicamente agora os settings do iPhone, mas se quiserem que traga um vídeo dedicado, detalhado, sobre como edito os vídeos, as fotografias, etc., deixem aqui nos comentários em baixo e eu posso trazer depois esse tema aqui ao canal. Meus amigos, e é isto. Espero que mais uma vez tenham gostado deste vídeo, que principalmente vos seja útil, que tenha valido o vosso tempo. Portanto, ficamos por aqui por agora. Fiquem bem, um grande abraço. Vemo-nos no próximo vídeo.